Alô, pessoal! Tranquilito no mais? Conversei com a gerente de desenvolvimento de negócios e sustentabilidade da Yara Brasil, Franciele Bertotto, sobre a agricultura regenerativa. É imperdível! Pessoal, com muito prazer eu recebo aqui no canal Adubos e Adubações a Franciele Bertotto. Ela é gerente de desenvolvimento de negócios e de sustentabilidade da Yara. E Franciele, muito obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer poder conversar sobre esse assunto tão novo, ou não tão novo, mas tão falado com tanta ênfase. E já vou te perguntar por que nos últimos anos esse termo agricultura regenerativa tem se tornado muito recorrente. E por que esse termo está tão em alta, né? O que está acontecendo? Oi, Nelson. Primeiro, obrigada pelo convite. É uma honra, uma satisfação estar aqui, e ainda mais falando de um assunto que eu gosto muito, faz parte do meu dia a dia e é extremamente relevante, justamente pelo que, né, tu trouxe, assim, tem estado muito em ênfase, tem se falado muito sobre isso. Se a gente olhar historicamente, a gente tem alguns registros do termo na literatura desde os anos de 1980, mas pouca coisa, e dos anos de 2016 para cá esse termo vem ganhando muito espaço, vem sendo falado muito pela indústria de alimentos, por organizações, enfim, pela indústria e a cadeia agrícola em si, né? E por quê? Se a gente olhar o que estava acontecendo, né, historicamente, em 2015 a gente teve o Acordo de Paris, onde a gente sai, né, desse evento, desse momento, com uma tarefa, né, de casa para cada país, para a gente combater o aquecimento global. E quando a gente olha, né, quais que são os grandes segmentos que contribuem para as emissões de gases de efeito estufa, a agricultura representa cerca de 25%. Então, a agricultura passa a ser, né, passa a ganhar ênfase como uma grande contribuinte para o aquecimento global, mas também como uma grande possibilidade, um grande potencial de combater as emissões. E a agricultura regenerativa vem como uma proposta de uma nova forma de fazer agricultura em relação a como é convencionalmente feita, né? E com grande potencial de acúmulo, sequestro de carbono, e dessa forma ajudando a combater o aquecimento global e ajudando a reduzir, né, a contribuição desses 25% de impacto que a agricultura tem. Franciele, mas afinal, o que é agricultura regenerativa? E será que a gente pode considerar a agricultura regenerativa igual, similar à agricultura orgânica ou não? Ótima pergunta. A gente não tem ainda uma definição única para agricultura regenerativa, mas existe um consenso, né? Quando a gente busca na internet, na literatura, a gente vê uma recorrência de alguns temas, a gente vê conceitos bem similares, e eu gosto de falar que eu gosto de trazer duas abordagens, uma abordagem mais filosófica, posso dizer assim, onde a gente olha a agricultura regenerativa como uma forma de fazer agricultura buscando imitar a natureza. Então, onde a gente está trabalhando toda essa dinâmica de sistemas, esse balanço de massa energético que ocorre naturalmente na natureza, né? Como é que a gente busca sempre um reequilíbrio do ecossistema, e a agricultura regenerativa ela traz essa proposta, né, da gente trazer buscar sempre essa dinâmica e esse equilíbrio. Do ponto de vista mais prático, né, mais agronômico, assim, a agricultura regenerativa ela não é algo novo. Nossa, agora a gente tem uma nova forma de fazer agricultura. Ela é uma nova abordagem para uma agricultura conservacionista, né, onde a gente, de novo, busca práticas sustentáveis, onde a gente trabalha produzindo alimentos, mas também prestando, de certa forma, serviços ambientais, né? Então, tenho minha atividade agrícola, pecuária, ao mesmo tempo que eu busco preservar os solos, preservar mananciais,
preservar a biodiversidade, onde eu tenho, por exemplo, um certo nível de degradação, como é que eu recupero esse solo, ou então como é que eu não impacto negativamente, né, onde eu tenho um solo saudável, por exemplo. Então, a agricultura regenerativa ela vem com essa nova abordagem. De certa forma, a gente já vem fazendo isso de várias maneiras, quando a gente aborda, por exemplo, um sistema de plantio direto, quando a gente usa uma planta de cobertura, quando a gente faz um uso otimizado da água, por exemplo, em locais irrigados. Então, todas essas são práticas que fazem parte desse conceito de agricultura regenerativa, que a gente precisa desmistificar um pouco, né? Entender que não é algo totalmente novo e descolado do que já vem sendo feito. O que eu vejo que a gente vem avançando nesses últimos anos é que a gente está alinhando, está pegando todo esse conhecimento de práticas conservacionistas aliado à tecnologia, né? Então, tudo que a gente tem hoje de ganho em termos de tecnologia e como é que a gente une, né, esse conhecimento de anos com essas novas tecnologias para a gente cada vez mais ter uma agricultura mais sustentável, onde eu preciso produzir alimentos, mas ao mesmo tempo eu preciso recuperar, regenerar, muito mais do que sustentar. Então, falando então de se a agricultura regenerativa é a mesma coisa que a agricultura orgânica, não, a agricultura orgânica ela já tem uma definição, inclusive certificações, né, nível global. Uma agricultura orgânica, ela pode ser regenerativa, mas nem toda agricultura considerada regenerativa, ela necessariamente é orgânica, uma vez que a gente pode ter sistemas regenerativos que permitem, por exemplo, o uso de fertilizantes minerais, onde uma agricultura orgânica a gente tem restrições em relação a isso. Então, não é a mesma coisa, mas entendendo que sim, a agricultura regenerativa é bem mais abrangente e engloba, inclusive, agriculturas de manejo orgânico. Sendo a Yara uma empresa de nutrição de plantas, como a Yara está abordando esse tema de agricultura regenerativa? A Yara vem trabalhando nos últimos anos para definir, para construir uma proposta de como a gente entende o conceito, o que é agricultura regenerativa, mas para muito além do conceito, como que a gente contribui, né? Como é que a gente, como uma empresa de nutrição vegetal, contribui. E a gente tem uma abordagem que foi construída junto com diferentes setores, não apenas pela Yara, né? A Yara faz parte hoje de coalizões globais, então esse conceito foi muito a partir, né, do que tem se falado, do que se entende, né, um consenso sobre o tema. E a gente tem uma abordagem sistemática, que é baseada em resultados, para que a gente adote práticas agrícolas que contribuam positivamente para a natureza e para o clima. E isso com 5 pilares, né, que a gente chama, que é o clima, propriamente, que é muito relacionado a gente descarbonizar a agricultura, né, a gente reduzir as emissões relacionadas à agricultura, a gente trabalhar na saúde do solo. A saúde do solo é um dos principais pilares da agricultura regenerativa, e isso é um consenso entre todo mundo que fala do tema, né, onde a gente não pode falar de agricultura regenerativa sem pensar em saúde do solo, né, é um tema essencial. Passa também pelo uso de recursos, então uso eficiente e otimizado de recursos, promover a biodiversidade daquele ecossistema, enquanto a gente também precisa ter a prosperidade de quem vive no campo, né, precisa ser viável financeiramente. E então, essa é, de forma geral, a abordagem da Yara. Mas, muito além de conceitos, a gente vem trabalhando na elaboração de um framework, né, digamos, um modelo de trabalho de como que as nossas soluções nutricionais, as nossas soluções digitais, o nosso conhecimento de uma empresa de mais de 100 anos, como é que isso contribui em cada um desses temas, né, de saúde do solo, de biodiversidade. E a gente viu, através, né, de diversos resultados que a gente tem
tanto dos nossos centros de pesquisa, em parceria com instituições de pesquisa, de lavouras demonstrativas, que de fato a gente tem muito a contribuir. Quando eu falo, por exemplo, em saúde do solo, que eu olho o aspecto químico, físico, biológico, como é que as nossas soluções trabalham para impactar positivamente enquanto eu estou nutrindo aquela cultura. Então, dessa forma que a gente enxerga que, muito além de uma definição, como é que as nossas soluções são parte de sistemas que estão em transição ou que já praticam a agricultura regenerativa. E na tua opinião, Franciele, quais são os grandes desafios, né, para os produtores rurais, para o desenvolvimento dessa prática, dessa agricultura, dessas práticas, na realidade, esse conjunto de práticas que vão ter como consequência uma agricultura regenerativa? Eu diria que são 3 aspectos principais. Assim, o primeiro é, de fato, ver valor. Assim, o produtor, a produtora, enfim, a agricultora, seja ele pequeno, né, porte, médio, grande, precisa, de fato, ver valor e entender que aquilo é realmente relevante. Então, acho que tem esse passo, né, de conscientização, de acreditar e de fato, ver que existe um resultado positivo. O segundo aspecto, eu vejo que é como que a gente transforma todo esse conhecimento, né, que existe, esses dados que existem, numa informação relevante aplicável para os produtores. Porque eu vejo, às vezes, um discurso de agricultura regenerativa baseado em práticas. Mas talvez a prática que se aplica para mim, Nelson, não se aplica para ti. E isso a gente tem que ter um cuidado bem grande na agricultura, porque mesmo para uma mesma cultura, existem particularidades. Então, eu não posso dizer que o mix de cobertura que eu usei na minha lavoura vai servir para ti. Então, como transformar de fato esse conhecimento numa informação relevante e como que isso chega para os produtores? Então, é complexo. E um terceiro aspecto, eu vejo que é econômico, porque a transição muitas vezes demanda investimento. E a gente não pode colocar na conta do produtor, né, apenas todo o investimento. A gente precisa entender que sim, a longo prazo, o retorno vem. A gente tem diversos casos mostrando isso, né, que quem vem trabalhando, né, nos aspectos da agricultura regenerativa colhe, né, literalmente mais frutos, mas existe um investimento inicial para fazer essa transição, e isso precisa ser bem planejado, bem embasado, né, em informação agronômica, em dados científicos, e como fazer, né, como dar esse próximo passo que muitas vezes requer um investimento e que não está disponível para que todos os produtores possam ter acesso. Então, eu vejo que esses são talvez os principais desafios para a gente ganhar mais escala, né, em sistemas regenerativos. Franciele, muito obrigado. Eu, ouvindo você falar, eu tenho uma percepção que vai haver, aqui no Brasil também, até com todos os acordos que o Brasil tem, né, incentivos governamentais, já alguns planos, né, sobre isso, para que a agricultura regenerativa consiga, né, realmente se desenvolver bem de todos, né? Franciele, muito obrigado. Eu acho que extremamente esclarecedor. Eu te agradeço em meu nome e das milhares de pessoas que vão assistir esse vídeo. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que a gente precisa muito falar. Eu poderia ficar falando por horas desse tema, mas a gente precisa também reconhecer que a gente tem no Brasil muitas práticas, muitos casos de sucesso. A gente tem muito a ensinar para o mundo em termos de agricultura regenerativa. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e poder falar um pouquinho mais sobre isso. Franciele, muito obrigado. Até a próxima, Franciele. Até mais. Tchau, tchau.